Em lugares remotos, um som errado, um cheiro esquecido ou um passo mal calculado pode transformar silêncio em caos. Neste vídeo, vamos mergulhar em 6 histórias assustadoras de encontros entre humanos e ursos em áreas isoladas. Assista até o fim. Number 1. O ataque no acampamento de caça em Kodiak. No dia 10 de outubro de 2025, um vento gelado atravessava as florestas densas da ilha Kodiak, balançando galhos secos e empurrando finas camadas de neve sobre o chão endurecido pelo frio. 3 caçadores experientes, Ethan, Claire e Jackson, haviam montado acampamento perto de uma curva estreita de um rio de correnteza forte. As barracas ficaram protegidas entre altos abetos e amieiros, enquanto pedras cobertas de neve marcavam a margem. Pequenas placas de gelo brilhavam nas bordas da água, e o ar carregava cheiro de pinheiro, rio frio e começo de inverno. Ethan tinha crescido em regiões abertas e sempre se sentiu confortável em lugares isolados. Gostava de passar longos dias perto de águas selvagens, observando peixes, rastros e movimentos de animais. Claire aprendera técnicas de sobrevivência com parentes mais velhos e sentia prazer em viajar para longe de estradas, casas e qualquer sinal de cidade. Para ela, o silêncio profundo da mata era quase uma recompensa. Jackson, por sua vez, havia trabalhado por muitos anos em terrenos difíceis e confiava na própria calma durante expedições exigentes. Os 3 eram preparados, independentes e seguros do que faziam. Eles organizaram o acampamento com cuidado. 2 barracas foram erguidas a alguns metros uma da outra, perto de uma fileira de pedras. Uma pequena área de cozinha ficou sob uma lona resistente, e os mantimentos, mochilas, coolers e outros equipamentos foram colocados em uma parte central, de fácil acesso. O grupo usava roupas adequadas para o frio, jaquetas grossas, luvas reforçadas, botas de neve e sacos de dormir preparados para temperaturas abaixo de 0. Com eles estava Rex, um pastor alemão preto, leal, atento e treinado para perceber perigo. Ele circulava pelo perímetro do acampamento, mexendo as orelhas a cada estalo no gelo ou sussurro do vento entre as árvores. Dias antes, moradores de um pequeno povoado próximo ao rio tinham relatado a presença de um urso Kodiak, enorme, se deslocando pela floresta, acompanhando os salmões que subiam a correnteza. Os caçadores sabiam que animais grandes passavam por aquela área, mas acreditavam que planejamento, atenção e o frio intenso manteriam qualquer ameaça a uma distância segura. Quando a noite caiu, eles terminaram uma refeição simples com ensopado enlatado e café, limparam a área de cozinha e guardaram parte do equipamento. Ethan encostou os coolers contra uma árvore. Claire dobrou mapas e os colocou dentro da mochila. Jackson se certificou de que a pequena fogueira estava completamente apagada antes de entrar na barraca. Rex deitou perto da entrada, com as orelhas voltadas para a mata, captando movimentos quase imperceptíveis. O som constante do rio e o vento passando pelas árvores criavam um ritmo calmo, mas aquela tranquilidade escondia uma tensão crescente na floresta congelada. Muito além do acampamento, um urso Kodiak gigantesco avançava pelas sombras. Sua pelagem marrom grossa estava salpicada de neve, e suas patas pesadas deixavam marcas fundas no chão gelado. A fome e o instinto o conduziam. O cheiro de comida guardada, resíduos humanos e suprimentos chegava até ele com clareza. O animal já circulava por aquela região havia dias, seguindo salmões, fumaça distante de fogueiras e qualquer sinal de alimento fácil. A lua subiu sobre a crista das árvores e iluminou o chão branco da floresta. Sem aviso, o urso surgiu na borda do acampamento. Seu corpo imenso projetou uma sombra assustadora sobre a neve. Rex levantou a cabeça e soltou um rosnado baixo, percebendo o perigo antes que ele se revelasse por completo. Galhos estalaram sob o peso do animal enquanto ele se aproximava, guiado pelo cheiro e movido por força bruta. Então tudo aconteceu. O urso avançou contra a primeira barraca com uma velocidade aterradora. A neve subiu no ar quando a lona desabou sob o impacto. Varetas se partiram, objetos foram esmagados e Ethan, que estava mais perto do ponto atingido, ficou preso sob o tecido pesado. Claire tentou se proteger, mas a estrutura torcida da barraca se fechou ao redor dela, prendendo seus braços e pernas. Jackson tentou alcançar uma abertura, mas uma haste quebrada caiu sobre ele e o derrubou de lado contra o chão gelado.
Quase imediatamente, o urso atacou a segunda barraca. Cobertores, mochilas e ferramentas foram lançados pela neve. Depois, o animal se voltou para a área de cozinha. Os coolers foram quebrados e comida se espalhou por todos os lados. Pedaços de salmão, latas e restos de suprimentos ficaram misturados com neve e gelo pela margem do rio. Rex latia e avançava, escorregando em placas congeladas enquanto tentava chegar aos seus donos. Mas a força do urso o obrigava a recuar repetidas vezes. Durante longos minutos, o animal revirou o acampamento inteiro. Marcas profundas apareceram na neve e hastes tortas ficaram espetadas no chão como pequenos troncos quebrados. Depois, com passos pesados e calculados, o urso atravessou novamente o local destruído, farejou o ar, caminhou por alguns instantes e finalmente desapareceu na floresta, seguindo outro rastro de comida ou presa mais fácil. O silêncio voltou de forma esmagadora, quebrado apenas pelo rio e por estalos ocasionais de galhos. Claire conseguiu se soltar do tecido retorcido, tremendo e com arranhões nos braços. Jackson saiu dos escombros com dificuldade, sentindo o corpo inteiro dolorido. Juntos, eles cambalearam até o centro do acampamento, onde Ethan permanecia imóvel sob a barraca caída. A cena os deixou sem palavras. Rex circulava inquieto, farejando, choramingando e percebendo a perda antes mesmo de todos conseguirem aceitar o que havia acontecido. Ao amanhecer, o acampamento tranquilo à beira do rio havia se transformado em um cenário de destruição. Coolers estavam virados e quebrados, mochilas rasgadas, equipamentos pessoais espalhados pela neve. Pegadas profundas seguiam da margem do rio até a escuridão da floresta, deixando claro o tamanho da força que passara por ali. Mais tarde, guardas florestais chegaram ao local, guiados por Rex, e confirmaram os detalhes sombrios. O cenário contava uma história dura. Mesmo caçadores habilidosos, bem equipados e acostumados à vida selvagem, eram vulneráveis diante da força imprevisível de um urso Kodiak em uma região remota do Alasca. Os relatos anteriores de moradores, somados às pegadas e aos danos observados pelos guardas, confirmaram a narrativa dos sobreviventes. Claire e Jackson conseguiram descrever os acontecimentos. Falaram da rapidez do ataque, do tamanho impressionante do animal e do caos que tomou conta do acampamento em poucos instantes. A tragédia no acampamento da Curva do Rio se tornou um lembrete gelado dos perigos da natureza selvagem. Mostrou o domínio absoluto dos grandes predadores em seu próprio território e a linha frágil que separa a confiança humana da força indomável da natureza. Embora 2 pessoas tenham sobrevivido para contar a história, a perda de Ethan e a destruição daquele lugar deixaram uma marca profunda em todos os envolvidos. Foi uma prova dolorosa de como a calma pode virar catástrofe em questão de segundos nas terras selvagens da ilha Kodiak. Number 2. O cinegrafista e o urso cinzento em Montana. Em julho de 2022, nos vales profundos do noroeste de Montana, um cinegrafista de vida selvagem chamado Lucas Riley iniciou um longo projeto de campo longe de cidades e estradas. Ele havia passado muitos anos observando animais selvagens com paciência e respeito, aprendendo a registrar comportamentos sem interferir nos movimentos naturais deles. Seu amor pela natureza começara ainda na infância, quando passava horas perto de riachos silenciosos com uma pequena câmera apoiada nos joelhos. Agora experiente, Lucas trabalhava com uma pequena equipe de apoio que compartilhava seu objetivo: capturar momentos raros da vida selvagem. O grupo o acompanhava em manhãs frias, vegetação úmida e terrenos íngremes, confiando em seu método cuidadoso e em seus planos pacientes. Eles chegaram a uma região remota, onde pinheiros altos cresciam bem juntos e riachos largos cortavam o chão macio do vale. A área era conhecida pelas migrações de salmão e por florestas densas onde grandes animais se alimentavam e se deslocavam. Lucas queria filmar a rotina das criaturas que dependiam daquelas águas, especialmente os enormes ursos que evitavam caminhos humanos. Ele sentia uma mistura de entusiasmo e cautela, sabendo que o vale guardava beleza, mas também risco. Antes do nascer do sol, Lucas caminhou até um riacho onde peixes frescos deslizavam pela água rasa. A névoa subia da superfície e passava ao redor de suas botas. Ele posicionou a câmera e o tripé na beira de uma margem coberta por grama, ajustando cada peça com precisão. A equipe se espalhou por perto,
instalando equipamentos extras em pontos adequados. O ar estava tomado apenas pelo som suave da água e pelos chamados distantes de pássaros escondidos. Conforme a luz da manhã crescia, as sombras se moviam entre os pinheiros. Então, uma forma grande surgiu da cobertura escura e entrou em uma área aberta perto do riacho. Lucas ficou imóvel. Um enorme urso cinzento apareceu, maior do que qualquer outro que ele já havia visto em anos de filmagem. O corpo largo do animal fazia os troncos caídos parecerem pequenos, e suas costas amplas transmitiam uma força capaz de quebrar galhos grossos com facilidade. Ele se movia devagar no início, deixando as patas afundarem no solo úmido antes de abaixar a cabeça em direção aos salmões. O urso começou a capturar peixes com movimentos suaves e poderosos. Suas patas atravessavam a água com uma precisão surpreendente, e cada investida revelava habilidade natural. Lucas observava em silêncio, tomado por admiração e medo. Sua equipe permanecia parada, fazendo o possível para não atrapalhar aquele momento raro. De vez em quando, o urso levantava a cabeça e farejava o ar frio, como se testasse o vale em busca de cheiros estranhos. Lucas ajustou a câmera com movimentos mínimos, determinado a registrar aquela cena. Então, uma rajada forte desceu pelo vale. O chão macio tremeu quando um dos suportes de equipamento virou. Uma bolsa pesada deslizou contra as pedras e derrubou outros itens. O estrondo quebrou a quietude da manhã, ecoando de forma brusca pelo riacho. O urso cinzento levantou a cabeça imediatamente. Seu vapor de respiração apareceu no ar frio, enquanto ele se virava para a equipe com passos lentos e deliberados. O animal avançou com intenção clara, deixando pegadas profundas no solo úmido enquanto se afastava da água. Seus ombros largos subiam e desciam a cada respiração pesada, e sua pelagem grossa se movia como capim sob vento forte. O ar tranquilo da manhã ficou tenso e quebradiço à medida que a criatura se aproximava. Lucas sentiu o peso do momento no peito e começou a recuar da margem, orientando sua equipe com gestos firmes. O olhar escuro do urso ficou preso nos equipamentos caídos, e suas pernas poderosas o levaram pelo terreno irregular com velocidade inesperada. As bolsas viradas e os suportes quebrados criaram uma trilha de confusão. O urso chegou primeiro a um monte de objetos soltos e empurrou uma caixa metálica com um movimento simples. A caixa deslizou pelas pedras e caiu perto do riacho, jogando água fria para cima. O animal continuou, pisando sobre cabos, peças e suportes, esmagando tudo sob seu peso. Lucas e sua equipe recuaram para árvores mais densas, tentando manter distância sem perder o animal de vista. Cada movimento daquele corpo enorme lembrava a todos o perigo real daquele vale. O urso parou diante de uma câmera quebrada, parcialmente enterrada na grama. Abaixou a cabeça, farejou o objeto e o afastou com força, deixando marcas no solo. Depois, ergueu a cabeça novamente e observou o grupo que se afastava. Por um instante, pareceu escolher entre continuar se aproximando ou abandonar a área. Após uma pausa tensa, virou o corpo maciço e voltou para a vegetação fechada além do riacho. Lucas manteve todos parados até o último sinal do urso desaparecer entre as árvores. Só então, conseguiu respirar com mais calma. A névoa suave e o riacho silencioso voltaram, mas aquela manhã já não parecia pacífica. Equipamentos quebrados estavam espalhados pelo vale, mostrando como a presença de um único animal podia transformar completamente um ambiente. Cartões de memória danificados, peças partidas e lentes rachadas significavam que nenhuma daquelas imagens raras havia sido salva. O grupo se reuniu perto da margem para conferir se alguém tinha se machucado durante a retirada. As mãos tremiam, não por causa do frio, mas pelo medo intenso que passara por todos. A perda dos equipamentos era grande, mas o fato de todos estarem vivos e inteiros importava muito mais do que qualquer filmagem. Lucas analisou as pegadas enormes deixadas no chão e percebeu que se lembraria do tamanho, da força e da presença daquele animal com mais clareza do que qualquer gravação poderia mostrar. Conforme o dia clareava, o grupo juntou o que restava dos suprimentos e começou a longa caminhada de volta ao acampamento. O vale parecia o mesmo, mas eles carregavam uma nova percepção sobre aquela terra. As sombras entre os pinheiros pareciam mais profundas e cada ruído ganhava significado. Quando chegaram ao abrigo, o peso do encontro finalmente caiu sobre eles.
Entenderam que a natureza sempre guardaria forças maiores do que seus planos, e que às vezes a maior história não está no que se consegue filmar, mas no que se consegue sobreviver. Number 3. O aventureiro no Ussuri e o ataque após o voo. Em julho de 2025, nas áreas selvagens profundas da região do Ussuri, Mikhail Petrov se deslocava pelo céu com a mente tranquila e focada. Ele crescera perto de colinas amplas e rios longos, sempre atraído por lugares abertos e alturas silenciosas. Quando criança, passava horas observando aves deslizando ao lado de penhascos irregulares, sonhando com o dia em que também poderia voar. Anos depois, tornou-se um aventureiro acostumado a regiões remotas e aprendeu a usar parapente com paciência. Treinou cada movimento até que o tecido, as linhas e o vento parecessem extensão do próprio corpo. Seus amigos o conheciam como alguém que preferia trilhas silenciosas, ventos frios e espaços selvagens longe de cidades movimentadas. Naquele dia, ele planejava um voo solo longo sobre floresta fechada e vales largos. O clima parecia favorável, com nuvens suaves no alto e correntes leves empurrando-o adiante. Depois de horas de deslocamento tranquilo, começou a se preparar para pousar perto de uma clareira pequena ao lado de um rio lento. O terreno abaixo parecia seguro, cercado por grama alta e árvores verdes. Ele reduziu a altitude com cuidado e tocou o chão com passos firmes. A grama se movia ao redor enquanto ele dobrava a vela larga do parapente em camadas organizadas. Estava cansado, mas satisfeito, sem imaginar o perigo escondido além das árvores. O rio próximo concentrava muitos peixes, e o cheiro forte se espalhava pelo ar. Esse cheiro passou entre os pinheiros como uma trilha invisível e chegou ao focinho de um grande urso cinzento macho que se movia ao longo da água. O animal havia se afastado de sua rota habitual, guiado por fome e inquietação. O cheiro de peixe o puxou pela mata densa, entre galhos, terra úmida e raízes. Quando se aproximou da clareira, o urso captou outro odor. Humano, tecido, equipamento estranho. Tudo aquilo parecia deslocado naquele ambiente silencioso. Enquanto Mikhail ajustava uma alça da mochila, passos pesados soaram no fundo das árvores. Antes que pudesse se virar completamente, uma forma enorme atravessou as sombras. Uma cabeça larga, pelagem escura e ombros pesados surgiram diante dele. O chão parecia vibrar sob o peso do animal, e sons baixos saíam de seu peito. Mikhail prendeu a respiração e recuou, tentando criar distância da ameaça que avançava. Ele tentou correr pela clareira irregular, mas o solo macio segurava seus pés. Raízes e depressões o faziam tropeçar. O urso era mais rápido e fechou a distância em poucos segundos. Com um movimento amplo, o animal atingiu suas pernas e o derrubou contra o chão. Antes que ele pudesse se levantar, o urso o alcançou de novo, prendendo-o com força e deixando ferimentos sérios. Mikhail lutou para se afastar, usando o pouco espaço que tinha. Com o último impulso de energia, rolou em direção a uma árvore caída, esperando que o tronco grosso oferecesse alguma proteção. Ele se arrastou para trás da madeira com movimentos lentos e trêmulos, enquanto o animal pressionava adiante. As passadas do urso faziam a terra vibrar. Mikhail sentia o coração acelerar violentamente, enquanto se obrigava a ficar baixo e silencioso. O urso circulou o tronco, farejando, respirando com força e procurando qualquer movimento. Cada segundo parecia longo demais. A dor, o medo e o esforço se misturavam em uma única sensação pesada. Então, Mikhail enfiou a mão no bolso e encontrou o pequeno sinalizador que sempre carregava. Seus dedos tremiam enquanto tentava segurá-lo. O urso se aproximou, levantando e abaixando a cabeça, testando o espaço ao redor. Com o que restava de sua força, Mikhail raspou o sinalizador contra a casca áspera da árvore, até uma luz vermelha intensa explodir na clareira. O brilho repentino fez as sombras saltarem pelo chão. A claridade assustou o animal. O urso recuou, soltando um som grave. A fumaça e o brilho o deixaram hesitante. Ele circulou o tronco mais uma vez e então se virou para a floresta fechada. Galhos se partiram sob seu peso enquanto ele se afastava entre as árvores, primeiro devagar, depois desaparecendo à distância. Por um longo momento, Mikhail permaneceu imóvel. O sinalizador queimou até quase apagar em sua mão trêmula,
depois caiu na grama. Seu corpo doía intensamente e suas roupas estavam rasgadas e manchadas. Ele respirou devagar, tentando manter a mente clara. Quando teve certeza de que o perigo havia passado, saiu de trás do tronco. Suas pernas estavam fracas e o terreno irregular tornava cada passo inseguro. Mesmo assim, ele se obrigou a ficar de pé. A clareira parecia calma outra vez, mas nada mais era igual. A grama estava amassada onde o urso pisara, e o solo mostrava marcas profundas da luta. O equipamento estava espalhado, e a vela meio dobrada do parapente se abria com a brisa. As árvores altas ao redor pareciam mais pesadas e distantes, lembrando-o de como estava isolado. Ele sabia que precisava de ajuda antes que perdesse totalmente as forças. O caminho de volta ao pequeno acampamento parecia mais longo do que antes, mas ele seguiu com passos cuidadosos. Cada movimento trazia uma nova onda de dor, mas parar não era uma opção. O brilho fraco do rio o guiou até o lugar onde esperava encontrar segurança. Quando chegou ao acampamento, afundou ao lado de uma pedra plana e pressionou o tecido contra o ferimento. Horas se passaram. O sol desceu, alongando sombras entre as árvores. Por fim, sons distantes de motor atravessaram o silêncio. Uma equipe de busca chegou, seguindo o sinal que ele enviara mais cedo, antes de iniciar o voo. Os socorristas o levantaram com cuidado e o levaram para uma base próxima, onde recebeu atendimento urgente. Seus ferimentos eram graves e sua energia estava quase no fim, mas ele permaneceu acordado tempo suficiente para entender que sobreviveria. Nos dias seguintes, Mikhail compreendeu o quanto havia chegado perto de perder tudo. As florestas vastas do Ussuri eram lar de animais fortes, livres para atravessar a terra sem aviso. Mesmo viajantes habilidosos podiam enfrentar perigo repentino. O episódio o transformou. Ele passou a valorizar ainda mais os momentos de silêncio e aprendeu, de forma definitiva, como um pouso calmo podia virar uma situação extrema em segundos. A memória ficou com ele como uma lição clara. A natureza carrega beleza imensa e poder imenso, e sobreviver depende de respeito, atenção e vontade de continuar avançando, mesmo quando a esperança parece frágil. Number 4. O pescador atacado no Alasca. Em junho de 2024, ao longo de um riacho silencioso no interior remoto do Alasca, longe de cidades e trilhas marcadas, o pescador Jason Miller caminhava pela grama alta em direção à água corrente. Ele havia passado muitos verões pescando em áreas selvagens e gostava de manhãs tranquilas, moldadas por vento frio, luz suave e o som constante da correnteza. Jason crescera perto de rios e aprendera cedo a arremessar a linha, cuidar do equipamento e ter paciência durante longas horas de espera. Seu amigo de muitos anos, Mark Reynolds, compartilhava a mesma admiração por terras abertas e riachos isolados. Os dois costumavam planejar viagens prolongadas, buscando salmões em lugares calmos, quase nunca visitados. Eles organizaram uma área simples para ferramentas e mantimentos. Jason carregava um cooler com iscas, peixes e refeições preparadas, colocando-o perto da terra úmida junto à margem. A floresta em volta era densa, coberta de musgo, troncos altos, galhos caídos e sombras largas sobre o chão. Pássaros se moviam nos galhos acima, enquanto o riacho mantinha um ritmo constante, que fazia tudo parecer protegido. Mark subiu um pouco a correnteza, procurando pontos onde os salmões poderiam se reunir. Jason ficou perto do cooler, descansando por um momento enquanto verificava a linha. Nenhum dos dois percebeu que, no interior da mata, um urso negro faminto começara a se aproximar. A comida havia sido escassa naquela temporada, e o cheiro forte vindo do cooler alcançou o animal com facilidade. Passos lentos e determinados o levaram por arbustos e samambaias, mantendo seu corpo escondido sob folhas e vegetação espessa. Jason se abaixou para ajustar a isca, sem notar a aproximação. Mais acima no riacho, Mark virou a cabeça ao ouvir galhos se movendo de repente atrás do amigo. Seu peito ficou apertado quando viu uma forma grande romper a parede verde das árvores. O urso avançou depressa, atravessando a curta distância entre a floresta e a margem em poucos segundos. A calma desapareceu. Jason tentou se levantar, mas o animal chegou com força, derrubando-o e prendendo-o no chão. Mark ficou paralisado por um instante ao ver o amigo lutando para se afastar. O urso parecia concentrado em Jason, guiado pela fome e pelo cheiro que vinha do cooler ao lado. Mark agarrou um sinalizador na mochila.
Suas mãos estavam instáveis enquanto corria em direção à cena. O riacho continuava rugindo, e o momento inteiro parecia se dissolver em pânico. Mark avançou e ergueu o sinalizador aceso, tentando usar a luz forte e a fumaça para espantar o animal. A chama chiou no ar frio, enquanto o urso mudava o peso do corpo, ainda atento a Jason. Durante vários minutos, a situação pareceu não mudar. O animal permanecia perto, recuando apenas quando a luz se aproximava demais. Finalmente, o urso se voltou para a floresta profunda. Deu alguns passos para trás, entrou entre sombras e arbustos e desapareceu por completo. Mark caiu de joelhos ao lado de Jason. O som do riacho preencheu o silêncio, enquanto a gravidade do que acontecera se assentava sobre aquele trecho isolado de mata. Ele permaneceu junto do amigo, sentindo o chão frio contra as pernas e tentando controlar a própria respiração. A água continuava correndo, calma e indiferente, como se nada tivesse ocorrido em sua margem. As árvores altas ao redor permaneciam imóveis e as samambaias se mexiam apenas com o vento leve. Mark apoiou as mãos na terra úmida, tentando controlar o tremor do corpo enquanto olhava para Jason. Tudo parecia pesado e irreal. A floresta, antes acolhedora, agora parecia maior, mais escura e mais incerta. Mesmo enfraquecido pelo medo, Mark se obrigou a levantar. Examinou a linha das árvores, observando o caminho por onde o animal sumira e procurando qualquer sinal de movimento. A área continuava silenciosa, mas aquele silêncio não trazia conforto. O cooler revirado, o equipamento espalhado e os galhos partidos formavam uma cena completamente diferente do lugar tranquilo escolhido algumas horas antes. Mark sabia que precisava chamar ajuda imediatamente. Ele foi até a mochila e pegou o pequeno dispositivo de emergência que sempre levava em viagens longas. As mãos tremiam quando pressionou o botão para enviar o sinal de socorro. Uma luz fraca piscou, confirmando que o pedido havia sido iniciado. Mesmo assim, ele sabia que o resgate não chegaria rápido. A equipe mais próxima precisaria atravessar terreno difícil, vencer áreas irregulares e localizar exatamente sua posição. Mark voltou para Jason e ficou ao lado dele, esperando algum sinal de resposta. Os minutos se arrastaram. O medo de que o urso voltasse tornava cada ruído mais pesado. O cheiro de terra remexida se misturava aos aromas comuns da floresta, criando uma atmosfera inquietante. Névoa flutuava sobre a água e dificultava a visão da margem oposta. O tempo passou devagar. Por fim, Mark ouviu o zumbido distante de uma aeronave levado pelo vento. O som foi ficando mais forte, pouco a pouco. Ele se levantou e acenou com os braços em movimentos amplos, esperando ser visto. Logo, socorristas chegaram à clareira perto do riacho. Aproximaram-se com cuidado, desviando de galhos caídos e equipamentos espalhados. Eles avaliaram a situação rapidamente e se ajoelharam ao lado de Jason. Suas expressões ficaram sérias enquanto trabalhavam. Mark observava angustiado, esperando qualquer sinal de melhora, mas a situação era grave. A equipe colocou Jason em uma maca, cobriu-o com cuidado e o levou até a aeronave que aguardava na clareira. Mark seguiu lentamente, com cada passo mais pesado que o anterior. O riacho, antes pacífico, parecia distante. A calma havia sido substituída por medo e tristeza. As árvores altas, a mata fechada e o ar frio pareciam carregar a lembrança do que acontecera ali. Quando a aeronave subiu ao céu, Mark permaneceu parado na clareira por um longo momento. O vento leve tocava suas costas enquanto ele olhava para a trilha na floresta. Ele sabia que jamais esqueceria o som dos passos rápidos nos arbustos, nem o choque repentino que transformou uma simples pescaria em tragédia. Nos dias seguintes, autoridades examinaram a área, observando rastros e itens danificados. Elas reforçaram alertas aos visitantes. Paisagens selvagens podem mudar instantaneamente quando cheiros de comida atraem animais escondidos. Suprimentos devem ser protegidos, e a atenção precisa permanecer constante, mesmo em locais que parecem seguros. Mark levou esses avisos consigo enquanto recolhia o que restava de seus pertences. Saiu do riacho devagar, deixando a terra selvagem para trás com uma compreensão nova e dolorosa de como a paz pode virar perigo nas regiões remotas do Alasca. Número 5.
O urso dentro do túnel abandonado na Eslovênia. Em novembro de 2022, nas profundezas de uma cadeia montanhosa tranquila da Eslovênia, 3 trabalhadores se moviam com cuidado por um velho túnel de mineração. Dario crescera perto de pequenas fazendas e conhecia bem o trabalho duro. Passara muitos anos consertando locais perigosos, sempre com uma postura calma e firme. Lena havia estudado geologia antes de escolher uma vida de trabalho de campo. Ela se sentia confortável em espaços rochosos, onde a maioria das pessoas ficaria nervosa. Thomas era o mais jovem do grupo, forte e disposto, esperando que o turno tarde da noite lhe rendesse pagamento extra. Juntos, eles haviam sido chamados para reparar uma área desmoronada de um túnel abandonado. A maioria das pessoas evitava aquele lugar, mas os 3 trabalhavam sem reclamar, carregando ferramentas, lanternas e pequenas bolsas de comida para sustentá-los durante a longa noite. O ar dentro da mina antiga era frio e seco. Poeira caía do teto sempre que alguém tocava uma parede. As lâmpadas projetavam sombras compridas sobre o chão irregular de pedra. Do lado de fora, a floresta estava quieta, mas os trabalhadores haviam percebido um cheiro estranho antes de entrar. Era um odor forte, misturado com terra molhada. Eles imaginaram que vinha de algum animal que passara perto da entrada e ignoraram. Tinham apenas itens básicos e não esperavam perigo tão fundo nas montanhas. Enquanto o grupo removia pedras soltas, a pequena quantidade de comida ficou guardada em um canto. O cheiro começou a se espalhar lentamente em direção à entrada do túnel. Sem que os trabalhadores notassem, as horas passaram, e o calor das lâmpadas aqueceu a pedra o bastante para intensificar o aroma de pão e carne curada. Na floresta, um enorme urso pardo se movia entre as árvores, faminto e ousado. Com o inverno se aproximando, ele procurava qualquer coisa comestível. Quando o vento mudou, o cheiro dos lanches alcançou seu focinho e o conduziu até a abertura escura esculpida na montanha. Lá dentro, Dario examinava uma rachadura na parede enquanto Lena empilhava ferramentas em caixas. Thomas limpava a poeira de uma viga quebrada. A concentração silenciosa deles preenchia o túnel, e nenhum dos 3 percebeu a forma escura se aproximando. Um rosnado distante ecoou pela passagem, batendo nas paredes de pedra. Os trabalhadores endureceram o corpo, sem saber se tinham ouvido algo real ou apenas um ruído distorcido pelo túnel. Então, a criatura apareceu por completo, bloqueando a luz pálida que vinha da entrada. O urso enorme levantou a cabeça, fixando os olhos nas 3 pessoas presas naquele espaço estreito. A força de seu rosnado fez poeira cair do teto. Antes que qualquer um reagisse, ele avançou com rapidez repentina, jogando seu peso pelo chão do túnel enquanto pedras se moviam e lâmpadas tremiam. O impacto marcou o começo de uma corrida aterrorizante, para a qual ninguém estava preparado. O corpo pesado entrou mais fundo na passagem, e o som áspero das garras raspando na pedra tomou o espaço estreito. Dario tentou se afastar, mas o animal o atingiu com força suficiente para lançá-lo contra uma pilha de rochas quebradas. Poeira subiu ao redor dele, e as bordas afiadas das pedras rasgaram sua roupa e machucaram seu corpo. O espaço apertado fazia cada movimento ecoar, transformando cada segundo em uma onda de ruído e medo. Lena e Thomas correram para uma saliência elevada ao longo da parede do túnel. A subida era íngreme e a terra solta escorregava sob suas botas enquanto eles se puxavam para cima. Abaixo deles, o urso virava a cabeça em direção a qualquer objeto com cheiro, batendo contra bolsas de ferramentas e caixas. Sua força tombava caixas pesadas como se fossem leves. Vidro e metal se quebraram pelo chão quando lanternas caíram, mergulhando partes do túnel em escuridão ainda maior. O animal revirou suprimentos, empurrando pedras com os ombros. Encontrou rapidamente os recipientes de comida, rasgando plástico e tecido. No meio da confusão, Thomas perdeu o apoio na saliência e escorregou para um ponto mais baixo. O urso reagiu imediatamente, avançando na direção dele. Lena segurou o colega, e os 2 lutaram para puxá-lo de volta até ficarem fora do alcance. Durante longos minutos, o túnel pareceu uma tempestade de poeira, força e objetos voando. O urso quebrou caixas, espalhou ferramentas e fez seus rosnados rolarem pelas paredes de pedra. Então, tão de repente quanto entrara, começou a recuar. O som das patas pesadas foi desaparecendo em direção à entrada, deixando para trás apenas poeira, madeira partida e comida espalhada.
Quando o ar clareou, os trabalhadores permaneceram imóveis, tremendo de choque. Dario se levantou devagar, sentindo dor nas costas. Thomas segurava o ombro ferido e respirava com dificuldade. Lena desceu com cuidado, observando o chão antes de avançar. O túnel estava destruído. Caixas viradas, lâmpadas quebradas e pedras espalhadas marcavam o caminho da fúria do animal. Do lado de fora, a floresta voltara ao silêncio, mas o grupo sabia que o perigo podia não ter acabado. Eles juntaram o pouco que restava dos suprimentos e caminharam até a saída, apoiando-se uns nos outros sobre o chão irregular. Estavam machucados, cansados e cobertos de poeira, mas vivos. Quando chegaram ao ar frio da montanha, finalmente permitiram que a respiração se aprofundasse. A visão da entrada quebrada atrás deles deixou claro o quanto estiveram perto de um desastre. Os 3 trabalhadores entenderam que jamais esqueceriam o momento em que um túnel escondido deixou de parecer abrigo e se tornou uma armadilha. A experiência mostrou que, mesmo debaixo da terra, a natureza ainda podia encontrá-los e atacar sem aviso. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!